Mais do que a informação de que Lucas Alário está com uma fissura na costela, o técnico Eduardo Cudê fez outras duas revelações importantes sobre os bastidores colorados na entrevista coletiva concedida no domingo à noite após a derrota para o Atlético Paranaense. Enquanto isso, o calendário se apresenta com 5 jogos importantíssimos para que a gordura no Campeonato Nacional seja feita e na Copa América, quando os principais jogadores estarão com as seleções, o Inter não marque passo no Nacional. E ainda, a situação de Wanderson e os exames para saber a gravidade da lesão feita lá em Curitiba. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que acontece lá no CT do Parque Gigante e também nos bastidores do Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, a gente está passando já dos 46.700 e estamos buscando os 47 para depois meter bala na nossa meta, né? De 50 mil ainda em 2024. Vai, cara, te inscreve. Vamos construir junto tudo que a gente vem fazendo por aqui nos conteúdos do canal. Que sabe, né? Tu sabe que tem uma parceria muito bacana com a Casa da Toalha. É a melhor toalha do Brasil e tudo para cama e banho, com cashback, com desconto de 10%, com o meu cupom, mais 10 vezes sem juros e entrega grátis para todo o Brasil. Acessa lá casadatoalha.com.br e conhece a melhor toalha do Brasil, beleza? Não deixa de fazer. Ó, vamos lá. O Inter tem agora uma sequência, gurizada, que eu acho que é importantíssima para as pretensões do Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense, Cruzeiro, Juventude, Cuiabá e São Paulo. Esses 5 jogos, 3 deles são em casa. Contra o Atlético Goianiense, contra o Juventude e contra o São Paulo. E aí, meu amigo, desses 15, se a gente quer fazer alguma pontuação para buscar não só as principais competições na tabela, mas fazer uma gordura para a hora da Copa América, agora quando todos os clubes do Brasil vão perder jogadores, a gente tem nessa sequência aqui uma baita oportunidade. Por quê? Porque mesmo tendo Cruzeiro e São Paulo, que são os times grandes daqui da leva, a gente tem esses dois adversários em momentos ruins na temporada. O Cruzeiro tomou 3 do Atlético Mineiro agora no Clássico e olha, foi um absurdo a repercussão junto à torcida, vaias, vai ter protesto, enfim, o Cruzeiro numa derrocada na temporada. Mais o São Paulo, né, que tá trocando de treinador, tem também a má fase na temporada por conta dessa troca e aí, claro, vai ter um novo trabalho, vai ter uma nova forma de fazer futebol, um entendimento de time que o Inter pode aproveitar da instabilidade desses dois times grandes, vou voltar a dizer, para então vencer seus jogos. Eu aqui, ó, eu digo o seguinte, tá? Desses 5, os de casa têm a obrigação de vencer. Os de casa têm a obrigação de vencer porque justamente os seus domínios têm que confirmar, né? Se são as 38 finais mesmo e marcamos passo lá na Liga Arena, temos de confirmar no Beira-Rio, Atlético Goianiense, Juventude e São Paulo e aí buscar no mínimo desses 6 fora, Cruzeiro e Cuiabá, no mínimo 4. Aí a coisa fica boa, porque daí dá 13 pontos em 15 disputados. Se for nessa perspectiva que eu tô falando. E aí a coisa fica bem boa, né? Porque daí o Internacional mais os 6 que já tem vai a 19 e fica olhando e observando o que os demais adversários têm ainda na competição. Vale destacar, né? O Inter agora no final da rodada caiu 4 posições. O Inter, que era o vice-líder, agora está em 6º. O Bragantino é o líder, subiu 3 posições, né? Após a vitória sobre o Corinthians. E os jogos de ontem, gurizada, a gente tem o seguinte, ó. O Bahia empatando em 2-2 com o Vitória no Barradão. O Palmeiras e o Flamengo empatando em 0-0 no Allianz Parque. O Palmeiras marcando passo mais uma vez em casa. O Atlético Paranaense, então, né, vencendo o Inter de 1-0. 5-1
do Botafogo no Juventude e o São Paulo botando 3 no Atlético Goianiense, tá? E aí a gente tem mais uma ainda, né? O Criciúma e o Fortaleza. Essa rodada foi adiada, esse jogo dessa rodada foi adiada porque o Fortaleza está envolto com a questão da Copa do Nordeste, tá? Enfim, o que eu acho também, tá, cara, que o técnico Eduardo Cudê fez algumas revelações importantíssimas nas respostas que concedeu na entrevista coletiva. E aqui eu vou destacar duas. A gente já falou do Lucas Alário ontem, tá aqui em cima, tá? O conteúdo, se tu quiser, busca depois. Mas ele defende primeiro o Rafael Borré, né? Ele fala que o Rafael Borré tá jogando bem, tá treinando bem, tá fazendo coisas que agregam ao grupo. O que falta é o gol, tá? E aí as frases dele, né? Ele está fazendo tudo bem. Os atacantes são assim, tem essas fases, depois a bola começa a entrar, ele cria muitas chances para nós, ou seja, né, um cara bom para o grupo. Aí trabalha de maneira formidável, ainda não aconteceu o gol. Tem fases que são inexplicáveis. No ano passado aconteceu alguma coisa parecida com o Ener Valencia, depois ele não parava de fazer gol. O Rafa o Rafa trabalha para o time, fazendo esforço enorme. Usamos ele o tempo todo, e aí aqui é importante, né? São 5 jogos em sequência que o Rafael Borré teve, são mais de 450 minutos, basicamente, que o Rafael Borré teve com a camisa do Inter. E aí tem a questão dos machucados, que ele destaca, né? O Alário, o Ener e os demais, mas ele fala nos atacantes. Isso aqui é importante, né? A segunda, no caso, então, né? Tirando o Lucas Alário, que ele falou da fissura, tem a segunda revelação é que os lesionados não voltam agora no jogo contra o Delfim, na quinta-feira. Já começa então que não temos Johan, não temos Ener Valencia, não temos Alário, não temos Alan Patrick e não temos Arangues no jogo em Manta, lá no estádio Jocai. Ou seja, são 5 desfalques, mais o Wanderson, que vem a Porto Alegre agora para fazer um exame no pé mais detalhado, mas a suspeita é de, e aqui ontem eu falei ou, né? Só que a suspeita é de fratura e lesão ligamentar. Essa é a informação trazida desde Curitiba, tá? Porque não, claro, esse tipo de lesão tu não faz na hora, né? Tu espera um tempo para depois trabalhar o exame de imagem e tal. O Inter volta a Porto Alegre, melhor dizendo, né? E aí o Wanderson vai fazer um exame de imagem, provavelmente uma ressonância, provavelmente um raio-x para saber. Mas ontem é muito claro, né? Se você pegar aqui a imagem, ó, a ponta do pé trava no chão e não é o tornozelo aqui, ó, esse movimento que faz. É esse movimento aqui e esse movimento aqui. Então o tornozelo crava no chão e o jogador é o Julimar, se eu não me engano, cai em cima do Wanderson e o pé dele faz assim, dobra no chão e depois assim. Meu, é horrível a imagem, tá? É muito forte o que passou o atacante colorado ontem. E aí, cara, tem a terceira coisa que o Cudê falou na coletiva, a terceira revelação que eu te confesso eu não gostei muito, tá? E aí a gente pode trabalhar isso, né? Pode conversar sobre isso aqui nos comentários. A frase dele é a seguinte: temos 3 competições e vamos tentar competir da melhor maneira em todas. Seu Tite, com o maior orçamento do Brasil, disse que vai tomar decisões, imagine os demais clubes. As decisões são de preservar atletas, tá? E aí diz assim, todos os times vão ter de decidir por uma competição, mas este não é o momento do Inter ainda. Até porque o Inter está se tu for olhar, o Inter está em todas na cabeça, ou pelo menos, né, tendo grandes possibilidades. Joga agora contra o Delfim, vence o Delfim, vai à primeira colocação do grupo. Tá resolvido o problema. O Inter tem 2, o Delfim tem 4, o Inter vai a 5, e aí depois decide tem 2 jogos em casa ainda depois de encarar o Real Tomayapo. Copa do Brasil, então, tem o Juventude, terceira fase, tem total chance de passar, mesmo definindo lá na Serra. É o Campeonato Brasileiro, né, que está ali, com um pontinho basicamente atrás só do líder. Ou seja, não é o momento, por isso que não é o momento. Mas ele diz o seguinte, é o começo do ano, vamos tentar colocar em campo o melhor que temos. E aí aqui eu quero debater com vocês, gurizada, porque é o seguinte, se a gente montou um grupo forte, um grupo extenso e um grupo
longo, para pegar a questão do antagônico do curto, que o Kudê dizia, não pode simplesmente pegar e escolher uma competição. Eu tenho a ideia de que se você tem Borré, Alário e Valência, claro, eles estão no departamento médico, mas vamos lá. Se você tem os três, você tem 2 atacantes titulares e um reserva, sem contar o Luca, né? E um Ricardo Matias, por exemplo, tá? Mas se tu pegar, quando precisa um, descansa e os outros 2 jogam. E assim tu vai fazendo um rodízio. Eu entendo assim, eu posso estar errado, com certeza, por isso que eu quero debater com vocês nesse sentido. Mesma coisa, Fernando, Thiago Maia e o Rômulo na primeira função. Beleza? Tu bota o Fernando na primeira função, nos outros 2, na sequência tu bota o Thiago Maia, na sequência tu bota o Rômulo. E assim vai. Segunda função, Arangues, Bruno Gomes, Bruno Henrique, mesma coisa. E assim tu vai indo. Se tu for olhar bem, o único que não tem 3 opções ou 2 opções é o Alan Patrick. E ainda assim o Inter consegue jogar bem, consegue criar. Ontem o Inter criou um jogo lá na Liga Arena. O Inter foi agressivo, o Inter chutou de fora da área, o Inter chegou com facilidade em alguns momentos do jogo. O Borré que não botou para dentro. Então, tem algumas questõezinhas importantes para a gente ver. E principalmente essa de poupar jogadores ou de... Não é nem poupar jogadores, mas é de escolher competição. Eu acho que o Inter não pode se dar o luxo disso, pelo histórico recente de não chegar ao Campeonato Gaúcho, pelo histórico de não conquistar títulos e principalmente pelo investimento que foi feito e a ilusão, como dizia o técnico Eduardo Cudê. Tem que pegar e ir com todas as competições para matar o jogo e para ser campeão. Quanto mais tu for com corda esticada em todas as competições, mais forte e mais fácil tu vai ter de beliscar alguma coisa ao final do ano. Porque senão é o seguinte, elegemos a competição X, é obrigação então vencer a competição que tu escolher. É isso que o Inter quer pagar? Bom, daí a gente tem que ver. Se tu chegou até aqui, meu amigo, chega junto também em kto.com e te registra lá para dar uma brincada. Aproveita e usa o cupom ERNEST para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. E brinca lá para a gente pegar, claro, e botar uns pila no bolso, porque sempre é bom. KTO é onde a diversão acontece, um site para maior de 18 anos e lembra sempre, te diverte com responsabilidade. A gente vai se falando. Tchau!